pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e sabendo Jesus que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa. Esta era a mesa da última ceia, no cenáculo. Duas vezes nesta leitura diz que Jesus sabia de algo. Primeiro, ele sabia que sua hora chegara. A morte o espreitara durante 33 anos e agora, no dia seguinte, ele seria julgado. E no próximo, estaria no túmulo. E mais do que nunca, neste momento, ele percebe que a morte será um deixar deste mundo. Ele ia voltar para casa. Segundo, diz que Jesus sabia que Deus deu todo o poder sobre todas as coisas, que ele veio de Deus e ele voltava para Deus. Isso se chama o momento da suprema consciência de Jesus Cristo no seu ministério na terra. Mais do que nunca, ele percebe ou ele lembra da glória que ele tinha antes de Gênesis 1:1 com o Pai. Ele olha além de Apocalipse 5:9 para o imortal Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais do que nunca, Jesus está percebendo, cônscio, de onde ele, da sua origem e do seu destino. Ele agora reconhece de onde veio e para onde ia, com toda a autoridade dada, concedida pelo Pai. Era a hora exata para mostrar a coroa real, exibir o seu trono e agitar o seu cetro. Entretanto, Jesus tirou sua capa e colocou em volta uma cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta de sua cintura. Embora que não fosse um mandamento do Velho Testamento, nem a prática dos fariseus, o costume comum era, depois de entrar na casa de alguém, ter os pés lavados. As sandálias foram deixadas na porta. E por terem sido usadas sem meias, era preciso lavar a poeira da estrada para não manchar o tapete. E este ato foi executado sempre antes de comer. E sempre pelo membro mais humilde de uma família. Podia ter sido um escravo, um servo. E a Bíblia diz que neste momento os apóstolos suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Logo aqui no início da última ceia, os 12 apóstolos, sem nenhum acanhamento, começavam de novo a manobrar-se. Parece que desde o primeiro dia da sua estadia juntos até esta última noite, cada um queria chegar em frente do outro.
Sabiam que Jesus Cristo era o maior, que ele se sentiria à destra de Deus. Agora, quem se sentaria à destra de Jesus? Então, a briga entre os 12 apóstolos era sempre sobre esta segunda destra. E sempre discutiam entre si quem vai ser a segunda destra de Deus. Bem, a ceia estava pronta. Todos estavam sentados. Mas nenhum deles se ofereceu a lavar os pés dos outros. E Jesus esperou até o último minuto. Então, com um gesto que valia 1000 livros, ele se levantou, todos ficaram muito quietos, e ele aproximou-se da água, tomou uma da toalha, tirou seu manto longo, esvoaçante, enrolou a toalha ao redor da sua cintura como um simples servo. E os apóstolos, como os irmãos sabem, não estavam sentados na mesa, mas nos divãs, com os pés estendidos fora, na forma da mesa da letra U. Então Jesus ia a cada um deles, colocou a bacia de bronze embaixo dos pés dos apóstolos e começou a derramar água, e com as mãos ele estava lavando os pés de cada um dos apóstolos. E eu só posso imaginar a vergonha que entrou naquele momento na sala. Já era tarde demais para um dos apóstolos oferecer, ajudar a Jesus. Todo mundo ficou sem jeito, ficou escutando só a água batendo na bacia. E o Pedro não aguentava mais atenção. E quando Jesus chegou a ele, a linguagem grega, no original, diz que ele escondeu os pés e disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Não vai lavar os meus pés. Pedro nunca tinha dificuldade em dar conselhos para Deus. Se ele tivesse nascido anjo, se Pedro tivesse nascido anjo, ele certamente não quereria que Jesus nascesse numa manjedoura. Não, Senhor, essa manjedoura não é para... O Pedro não podia ver a honra na humildade. No meu país, há uma história verídica que serve para ilustrar a honra que se encontra na humildade. No século XIX, nós começamos, americanos, a matar uns aos outros numa guerra civil. Sabe, americano é bom na guerra, né? Não invicto. E o norte estava sendo invadido pelo sul, ou vice-versa. 600 mil morreriam, alguns matando um irmão ou outro. Mas o presidente, o Abraham Lincoln, ficou conhecido mundialmente por sua liderança humilde. E ele ouviu falar de que um exército do sul estava prestes a invadir Washington, e ele queria mais notícias. Mas ele não conseguiu que o seu general, um jovem cheio de si, lhe desse informação apropriada. Então, lá pelas 23 horas, certa noite, convidou um senador para ir com ele à casa do general para receber notícias sobre como vai a guerra. A etiqueta prescreve que o presidente dos Estados Unidos nunca devia descer àquela hora para ver um cidadão. O cidadão sempre vai para o presidente, mas ele deixou a Casa Branca, ou é a casa do general.
O criado disse, olha, desculpe, mas o general não chegou ainda, está assistindo uma peça lá no teatro, mas o senhor pode esperar o senhor senador aqui na sala de espera. Esperaram, passou 1 hora, e eles ouviram vozes lá na entrada da porta, supuseram que ele entraria imediatamente, mas eles entenderam que o general jovem subiu para os seus aposentos, e o criado voltou pedindo desculpas e disse, olha, ele não quer reunir-se com o senhor, está muito cansado depois da peça, ele foi dormir. E o Abraham Lincoln disse, obrigado, criado, mas o senador, ele mal podia conter a raiva, e quando chegaram lá fora, na calçada, ele exigiu imediatamente que foi desistido este jovem general cheio de si. E o Abraham Lincoln fez uma coisa que marcou época. Ele sorriu e com aquela voz devagar, ele colocou a mão no ombro do senador e disse, está bom, eu estou disposto a segurar as rédeas do cavalo deste general, se ele apenas salvar o nosso país. Jesus está dizendo, eu estou disposto a lavar seus pés, se pelo amor de Deus vocês parem de conversar e brigar sobre quem é maior. Parece que não adianta nada com vocês. Eu coloquei uma criança uma vez aqui no meio de nós. Eu disse, seja como essa criança. Nenhum de vocês queria ser como uma criança. Eu ensinei que nós não vamos ser como os gentios, mostrando autoridade uma em cima da outra. Mas eu estou disposto a lavar seus pés, se isto penetra mais profundo ainda nos seus corações o que eu quero dizer a respeito dos meus pregadores. E Pedro disse, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse, bem, Pedro, se eu não lavo os seus pés, você não tem mais nada para fazer com você. E Pedro engoliu o orgulho, estendeu os pés e disse, o Senhor pode lavar todo o meu corpo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir-se sua capa e voltou ao seu lugar na mesa. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Sabe que na quinta-feira da Semana Santa, o Papa sempre sai do Vaticano e na presença de um grupo de dignitários e uma bacia de ouro maciço, ele vai lá nas ruas de Roma e escolhe 12 mendigos e ele com uma renda fina, toalha de renda fina, ele lava os pés, mas ele levanta e volta para o Vaticano. E nós sabemos que não devíamos lavar os pés uns dos outros como um mero rito religioso. E como o Novo Testamento nunca diz, os apóstolos e os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana para lavar os pés. E a única menção dos lava-pés se encontra em Timóteo, onde diz que uma viúva devia lavar os pés dos santos, mostrando hospitalidade. Então concluímos que continuou como era naquela época um costume. Mas nós queremos
seguir e obedecer exatamente como Jesus queria que nós fizéssemos com suas palavras. Eu lhes dou um exemplo. O exemplo que Jesus lhes deu não era o exemplo de lavar pés. Eles vinham lavando pés 4.000 anos antes de Jesus. Mas eu lhes dou um exemplo. Um exemplo é como uma parábola. É um ato simbólico, parabólico, no sentido de que eu estou lhes mostrando uma maneira diferente para tratar uns dos outros. De fato, Jesus disse, façais, ou vocês fazem, como eu fiz. Não o que eu fiz. E na língua original tem duas palavras bem diferentes. Uma palavra grega é a palavra ho, que quer dizer exatamente a mesmíssima coisa. E outra palavra é katos, que quer dizer semelhante ou desta maneira. E essa era a palavra que Jesus usou. Ele não disse, eu quero que vocês façam o que estou fazendo. Eu quero que vocês façam katos, ou semelhante do que eu estou fazendo. Qual a diferença? Ele estava lhes dando um exemplo de um mestre aos joelhos, ajoelhando-se perante os seus próprios alunos. Ele estava lhes mostrando um senhor curvado perante seus servos. Ele está lhes dando um exemplo do Deus Altíssimo, abaixando-se até o chão. Então, mas isto não faz as coisas mais fáceis, mas mais difíceis. Seria mais fácil acrescentar lava-pés à ordem do culto aos domingos do que fazer diariamente o que Jesus está nos ensinando. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O que eu faço não o sabes agora, compreendê-las depois. Os apóstolos chegaram a entender, compreenderam, praticaram, e a resposta é como o cativeiro, a Babilônia e a Síria extirpou de uma vez para sempre a idolatria dos corações dos judeus. O lava-pés daquela noite acabou de uma vez para sempre esta discussão entre os apóstolos. Pedro, por exemplo, escreveu em sua primeira epístola, 5:5, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade. E a palavra que ele usou para cingir é empregada para vestir o avental do servo. E é a única vez em todo o Novo Testamento que se encontra esta palavra. Pedro não esqueceu, 30 anos depois, esta palavra cingir. Cingir-se de humildade. Sabe que nem uma vez sequer Pedro jamais teria dito. Sabe que no dia do Pentecoste eu fui escolhido para ser o pregador. Eu tinha 3.000 que responderam ao meu convite. E todos batismos. Sabe que Marcos pode ser chamado as memórias de Pedro. Marcos, não estando com Jesus, amigo de Pedro, quando você lê o livro de Marcos, está lendo as memórias de Pedro.
Isso é interessante no sentido de que, enquanto Mateus, Lucas e João tecem louvores com respeito de Pedro nas suas narrativas, Marcos não fala de Pedro ter andado acima da água. Marcos não menciona as chaves do reino dos céus. Mas sabe o que Marcos menciona mais do que qualquer outra coisa? Quantas vezes o Pedro negou Jesus? Mateus escreveu seu nome 2 vezes no seu evangelho. E cada vez ele colocou Mateus, vírgula, o publicano. E quando chegou a hora de dar um relatório, os nomes dos apóstolos escolhidos, Mateus, em vez de colocar seu nome em primeiro lugar, ou em último lugar, também bem visível, né? Sabe que onde Marcos coloca seu nome na lista dos apóstolos? Lá em 8º lugar. Lucas escreveu 2 dos livros mais importantes do Novo Testamento. E Lucas nunca diz Lucas. Às vezes ele chega perto ao dizer, nós fomos com Paulo nesta viagem, não Lucas e Paulo viajaram, mas nós acompanhamos Paulo nestas viagens. Sabe que João, o apóstolo João menciona o nome de João 19 vezes no livro de João. E todas as 19 vezes ele está falando de João Batista. E quando ele tinha que referir-se a si mesmo, sabe o que ele fez? Ele colocou outro discípulo. Pedro e o outro discípulo correram para o enterro, para o sepulcro de Jesus. Alguém perguntou a João Batista, você é Jesus? Não. Mas ele poderia ter dito, eu batizei Jesus. Ele é meu primo. Sabe que Maria é minha tia. E muitos já vieram para ouvir os meus sermões. E Jesus uma vez disse que de todos os homens nascidos de mulher, eu sou o maior. Quem sou eu para negar? Como que vou negar isto? Não sou Jesus. Eu nem mereço sequer desatar suas sandálias. Então quem é o Senhor? Insistiram. Eu sou uma voz clamando lá no deserto. Eu posso ser ouvido, mas não quero ser visto. Alguém diz que em todos os 150 salmos, Davi nunca faz uma referência da sua vitória sobre Golias. Mas se ele fosse um missionário moderno, um pastor moderno, um pregador, um teólogo, que escreve um Salmo 23, ele certamente teria assinado o rei Davi, vírgula, com iniciais G, M, G, grande matador de gigantes. Jesus disse, digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Naqueles momentos difíceis à noite de desânimo, lembre-se, irmãos, que você não é melhor do que Jesus Cristo. Ajuda um pouco, né? Ele disse, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu o sou. Não tinha Jesus uma modéstia falsa, uma humildade falsa.
eu sou seu mestre, eu sou seu senhor, eu lavei seus pés, eu lhes dei um exemplo para cada obreiro, pregador, missionário. O missionário mais famoso de todos os tempos se chamava William Carey. Carey é um exemplo, quase um ídolo para outros missionários. Ele foi sozinho para pregar na Índia. E ele fez uma diferença incrível pregando o evangelho na Índia. E ele foi convidado uma noite a um banquete dado pela aristocracia da Índia, o povo da classe alta. E foi convidado um membro do militar, do exército, um senhor que não gostava nada de missionários. Você pode compreender isto, né? Mas ele não gostava de missionários. Então, quando sentados lá no banco em voz alta, este homem disse: "Ó, Carey, eu ouvi falar que antes de você tornar-se missionário, que era sapateiro." E o Carey disse: "Eu era apenas remendão. Sabe que eu poderia consertar sapatos, mas eu nunca era capaz de fazê-los." Gálatas diz: "Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e lascívia, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus." Quando você, irmão, está lutando contra a soberba, vira a sua cadeira na mesa dos seus estudos ao lado e bota os seus pés frente da sua cadeira. E imagine Jesus ajoelhado à sua frente, levantando o seu pé, os pés para colocar numa bacia de água. Imagine que ele está lavando os seus pés. E funciona. E você olha para Jesus na sua imaginação e ouça ele dizer: "Vocês entendem o que eu estou fazendo? Mestre e Senhor, sou eu. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também deviam lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo. Digo-lhes verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que seu senhor, e nenhum mensageiro maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão bem-aventurados se as praticarem."